E já que nós estamos falando de saúde, né? Quantas anda a sua pressão, hein? Segundo os médicos, é bom ficar atento a ela, sabe? A hipertensão é o maior fator de risco para doenças cardíacas. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Doença, então a gente aproveita a data para lembrar você de alguns cuidados. Está aqui comigo o cardiologista e presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Minas, Marcos Bolívar. Bom dia. Bom dia. Então, Marcos, primeira pergunta, qual é a pressão ideal? É o 12/8 mesmo, tradicional que a gente conhece ou não? Sim, por isso a campanha chama Eu Sou 12/8, para lembrar as pessoas que esse é o nível de pressão ideal. É claro que algumas pessoas podem ter variações desse número. Sim. Por exemplo, crianças e adolescentes têm uma pressão um pouco mais baixa, um valor abaixo de 12/8, e pessoas mais velhas podem ter um valor até inferior a 14/9. Mas estando perto de 12/8 é a pressão realmente normal. Tá tranquilo, é o normal, né? É o normal. Agora, quando começam a surgir os problemas com a pressão alta, normalmente, existe idade para isso? Quais são os fatores de risco, né? Sim, há uma tendência de aumentar a pressão com a idade, mas hoje nós já observamos que 5% das crianças e adolescentes já apresentam a hipertensão. No entanto, é realmente na população adulta que a preocupação é maior. 30%, às vezes 40% da população adulta tem hipertensão. E o grande problema é que a maioria das pessoas não se dá conta do problema, porque a hipertensão, na maioria das vezes, não traz sintomas. Mesmo não trazendo sintomas, a hipertensão é um grave problema de saúde pública no Brasil, porque é a principal causa dos infartos, dos derrames, que são a principal causa de morte no Brasil, que vitimam 30% daquelas pessoas que anualmente morrem no Brasil. O senhor disse quase não existe sintomas, e na maioria das vezes não existem sintomas, mas dor de cabeça, por exemplo, pode ser um sinal algumas vezes? Algumas pessoas reclamam disso, né? Sim, algumas pessoas têm dor de cabeça, fadiga, cansaço para algumas coisas, mas não são sintomas característicos. Por isso a gente lembra que as pessoas devem medir a pressão ocasionalmente, pelo menos uma vez por ano, e se a pressão estiver elevada, aí sim fazer mais aferições, ir ao médico, medir a pressão em casa e comprovar se a pressão está realmente elevada. A falta de cuidado com a pressão tem feito com que as pessoas adoeçam e morram precocemente. Por exemplo, quem não trata a pressão adequadamente tem uma expectativa de vida reduzida em até 16 anos. Nossa, muita vida coisa, jogada fora que poderia ser tratada com medidas simples. Alguns cuidados com alimentação, com estilo de vida e uso regular de medicamentos. Quais são as complicações da hipertensão, doutor Marcos? A hipertensão afeta os principais órgãos do corpo. No coração, pode levar a angina, ao infarto, à insuficiência cardíaca. Nos rins, ela é a principal causa de insuficiência renal, aquela que faz as pessoas necessitarem de diálise, de transplantes. E no cérebro, o problema da demência e principalmente os derrames, o acidente vascular cerebral. Ou seja, as principais causas de morte no Brasil hoje são o derrame e o infarto. Todas elas têm como principal causa a hipertensão. É preciso tratar mesmo desse problema, né? Sem dúvida. Qual é o tratamento? O tratamento é muito simples. Primeiro, algumas adequações do estilo de vida. Reduzir o sal, controlar o peso, fazer atividades físicas regulares, tentar controlar um pouco o estresse. Mas, sem dúvida, 90% dos hipertensos vão necessitar do uso de medicamentos. Às vezes um medicamento, às vezes mais de um medicamento. Muitos deles já estão disponíveis gratuitamente nos programas do governo. Outros podem não estar nos programas do governo, mas se fizermos a conta, sai muito barato frente aos graves problemas que a hipertensão pode trazer. Então, toda essa campanha, Eu Sou 12/8, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é para alertar para que as pessoas se tratem, para que possam viver mais e melhor. Sempre acompanhar ali a pressão, né? Agora, o senhor falou, atividade física, alimentação, né? Quanto à atividade física, primeiro, o que é o ideal? Hoje a gente fica variando, né? As pessoas ainda têm dúvidas se uma caminhada de meia hora, 3 vezes por semana já é o suficiente ou se é preciso se esforçar um pouquinho mais. Sem dúvida, toda atividade ela é válida. Quebrar o sedentarismo já é muito bom para a saúde. É claro que se a pessoa puder fazer uma adequação, uma avaliação individual e puder adequar essa atividade física à sua capacidade, é melhor. Ou seja, nós recomendamos que todas as pessoas caminhem, façam pelo menos 30 a 40 minutos de atividade, uma caminhada ao dia. No entanto, aqueles que têm mais condição física, os jovens, aqueles mais bem condicionados, podem aproveitar melhor essa atividade física. Então, pelo menos 30 a 40 minutos de atividade ao dia para as pessoas que fazem a prevenção, pelo menos 3 vezes por semana, mas para quem tem a pressão alta e precisa utilizar o exercício como tratamento, aí precisa ser diário. E aí precisa ser um pouco mais intensivo. E a alimentação?
Cortar o sal primeiro. Justamente. Não cortar, né? Diminuir. Diminuir. Hoje nós sabemos, há uma grande preocupação mundial com a questão do sal, porque os alimentos industrializados têm sal na sua composição. Há uma grande campanha nesse sentido e a Sociedade Brasileira de Cardiologia se uniu ao governo, o Ministério da Saúde recentemente divulgou um acordo com as indústrias para reduzir a questão do sal. E a Mas gordura, também né? a gordura e principalmente utilizar mais vegetais na alimentação. Nós temos abundância de vegetais e frutas no Brasil que podem muito ajudar na pressão arterial. Ok, doutor Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, Elisete. Bom dia.